Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos, o meu nome é Paulo, eu tenho 55 anos de idade, eu moro às margens da MA-142. É uma rodovia que liga a BR de São Luís ao município de Rosário. Desde pequeno presenciava inúmeros acidentes. Isso pode até parecer normal nas rodovias, mas não é esse o fato que a torna essa estrada uma das rodovias mais perigosas do Maranhão. Pois nessa rodovia já é possível notar várias cruzes no seu percurso, mostrando que ali muitos dos acidentes são fatais. Se até aqui você ainda está achando que essa rodovia é comum como tantas as outras do Brasil, então hoje eu irei lhe mostrar. E como eu havia dito antes, eu cresci nas margens dessa rodovia. Mas todos os acidentes aconteceram à noite, pelo incrível que pareça. Muitas das vezes eu já estava até deitado, quando que de repente eu ouvi aquele barulho de batida. Tanto eu quanto os meus vizinhos corríamos para o local do acidente e a cena era terrível, sem nenhum sobrevivente, e muitos dos motoristas evitavam essa rodovia à noite. E eram muitos os relatos de avistamento de pessoas vestidas de branco à margens da rodovia, pedindo carona, ou de pessoas que do nada apareciam na frente dos motoristas e os mesmos tinham que jogar o carro para a beira da estrada, e quando saíam para ver se havia algum ferido, essa tal pessoa que havia atravessado na frente simplesmente desaparecia. Aquela rodovia era realmente assombrada. Até as pessoas de bicicleta tinham relatos para contar, e um desses foi do meu vizinho Frederico. Ele uma vez me disse: meu jovem, uma noite eu vinha de Rosário, de uma festa que eu havia passado a noite bebendo e dançando com os meus amigos. E quando foi à noite, já era mais de meia-noite. Peguei a minha bicicleta e vim pelo acostamento, pois de repente a minha bicicleta começou a ficar pesada. Eu senti como se alguém tivesse pulado na garupa dela. Eu me arrepiei por inteiro, porém continuei a minha viagem. E aquele peso parecia que nunca diminuía. Então eu pensei que talvez fosse algum problema nos pneus da minha bicicleta. Eu parei e olhei e estava tudo normal, pois quando eu retornava para a minha bicicleta e que eu continuava pedalando, aquele mesmo peso continuava. Pois na subida, que muitas das vezes eu subia pedalando, dessa vez eu tinha que descer para empurrando a bicicleta, pois o peso era como se realmente eu estivesse carregando alguém. Até que eu comecei a ouvir uma respiração no pé do meu ouvido. Foi aí que o meu medo foi total. Eu não estava querendo acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, até que então eu pude ver a igreja de Nossa Senhora da Conceição mais à frente, mas naquele horário com certeza não haveria ninguém lá, pois então, para minha surpresa, quando eu estava passando quase em frente à igreja, o que vinha na minha garupa pulou de repente. Eu cheguei a ouvir o barulho do impacto dos pés daquela coisa no chão, e a bicicleta acabou ficando leve novamente. Eu cheguei ao ponto de quase perder o equilíbrio. Seja lá o que era aquilo, ela não quis passar na frente da igreja. Bom, lógico que eu acreditei na história do Frederico. Eu o conheci há muito tempo. Além dele ser uma boa pessoa, ele era de família e trabalhador,
e o mesmo não gostava de pregar mentiras. Depois disso, aconteceu naquela mesma rodovia um acidente terrível e fatal. Foi um motoqueiro de uma outra cidade que passava de moto naquela rodovia. Ele acabou sofrendo um grave acidente. Fomos todos correndo para lá, para tentar socorrê-lo. Ele parecia estar bem consciente na hora, mesmo com muitos ferimentos. Ele dizia: "Gente, me ajuda, pelo amor de Deus, a culpa não foi minha. Eu vinha de moto quando aquele senhor ali bêbado caiu na estrada em minha frente. E para eu não passar por cima dele, eu tive que jogar minha moto no acostamento e assim acabei tendo um acidente." Ele dizia isso o tempo todo. Então várias pessoas acabaram chegando no local do acidente. E muitos diziam para ele: "Moço, na estrada não passou ninguém." E o mesmo falava: passou de bicicleta." E o pessoal falava para ele: "Não, moço, não passou ninguém de bicicleta." Pois o acidentado dizia, apontando para o escuro: "É esse ali, ó." Quando a gente olhava, não via ninguém. E ele continuava a dizer: "É esse aí, ó, no escuro. É ele que passou de bicicleta, ele que causou o acidente." O homem acidentado apontava para o escuro, porém ninguém via nada. Foi aí que ele começou a gritar: "Meu Deus, ele está chegando perto de mim! Não deixe ele chegar perto de mim, pelo amor de Deus!" Ele começava a gritar. Ele ficou desesperado. Enquanto ele dizia essas palavras, o mesmo começou a botar sangue pela boca e começou a morrer ali mesmo. Muitos já haviam visto naquela estrada esse tipo de assombração, de um homem velho empurrando uma bicicleta e tombando no meio da rua. Muitos acreditavam que era o espírito de um homem que vinha bêbado de uma festa. Ao atravessar a pista, ele não viu o carro que vinha e acabou sendo atropelado. Este senhor acabou morrendo na mesma hora e, por consequência, ainda teve a sua cabeça completamente esmagada. Depois desse acidente, muitos motoristas começaram a ver esse espírito desse homem no meio da estrada, como se estivesse muito bêbado. Às vezes, as pessoas viam ele andando de bicicleta e outras o viam a empurrando. Essa assombração cambaleava como se estivesse muito bêbado e que atravessava na frente dos carros. Muitos motoristas conseguiam até desviar e contavam sempre a mesma história. Fala aí, pessoal, que haviam não visto acabou. um homem Vamos de bêbado relato bônus. atravessando a O nome do estrada em relato meio à é escuridão. Entidade na E uma Madrugada. dessas pessoas foi a minha própria avó, que viu essa assombração e me contou. Na época, a minha avó ia para o interior buscar milho verde para fazer pamonha para poder vender. Ela contratava um taxista para levá-la até o interior e tinha que sair de casa bem de madrugada para chegar no interior bem cedinho. Nesse dia, ela falou com o taxista e combinaram de sair às 3 horas da madrugada. E assim eles fizeram. Às 3 horas da madrugada, eles pegaram o carro e saíram. Mas quando eles chegaram em uma parte do trecho da rodovia, a luz do carro clareou um homem que parecia estar muito bêbado. O motorista olhou aquilo e disse para minha avó: "Meu Deus, olha o estado daquele homem. Para que beber até uma hora dessas?" Foi então que a minha avó firmou os olhos no tal homem para ver se conseguia reconhecê-lo, pois o homem estava na beira da estrada. Ele parecia estar tentando colocar a corrente da bicicleta que havia saído, mas quando o carro se aproximou mais um pouco, eles puderam ver melhor, pois quando o homem baixava a cabeça para colocar a corrente da bicicleta, a mesma estava aberta como se fosse 2 bandas de melancia. Tanto a minha avó quanto o motorista acabaram ficando com muito medo. A minha avó imediatamente começou a rezar, e o motorista colocou uma das mãos em um terço e segurou bem forte. Após eles passarem pelaquela aberração, eles olharam pelo retrovisor e viram que aquela coisa agia normalmente naquele local. Mas essa não era a única assombração daquela estrada. Havia uma outra, e essa era de um motoqueiro que tinha um brilho bem no meio da testa e que jogava os carros para fora da estrada. Uma das vítimas foi o seu Adalto, um velho taxista que era muito querido por todos da região. Ele era um senhor já de idade
mas dirigia muito bem, sempre com seu carrinho amarelo, e era o taxista que mais transportava pessoas, e todo mundo tinha muita confiança nele. Porém, em uma certa noite, quando ele dirigia na estrada, um motoqueiro com um brilho na testa veio na contramão e fez com que seu Adalto tivesse que desviar às pressas o seu carro, fazendo com que o mesmo perdesse o controle da direção, que em seguida acabou colidindo contra um poste. O seu Adalto ficou muito ferido, com o seu corpo preso em meio às ferragens do carro, e mesmo à beira da morte, ele contou o que havia acontecido de fato, pois infelizmente o atendimento de urgência demorou muito para chegar no local do acidente, fazendo assim com que o mesmo morresse ali mesmo no local. Depois de uns dias, houve outro acidente. Um motoqueiro que vinha na estrada se deparou com a mesma assombração do motoqueiro com um brilho na testa, que estava vindo também na contramão. O motoqueiro, ao ver que iria colidir, fez igual ao seu Adalto, jogou a moto para fora da estrada, que acabou se chocando contra uma cerca de arame farpado. O acidente foi horrível. O homem ficou pendurado na cerca. Ele ficou com ferimentos abertos e gritando muito. Todos os motoristas que passavam na hora paravam os seus carros para tentar ajudar de alguma forma o pobre homem. Infelizmente, mais uma vez a ambulância demorou a chegar e o homem acabou não resistindo. Ele acabou sendo vítima de mais uma das assombrações que ficam perambulando na rodovia MA-142. Até hoje em dia, algumas pessoas que passaram por lá já relataram ter ouvido gritos e muitas das vezes chegaram a ver procissões que, como em um passe de mágica, acabam desaparecendo instantaneamente. Porém, o sobrenatural não para por aí. Uma vez, duas mulheres vinham de uma festa. As mesmas caminhavam pela beira da estrada. Foi quando uma enorme carreta saiu da estrada e as atropelou. As duas foram arremessadas para longe. O motorista parou desesperadamente e tentou prestar socorro, mas não conseguiu encontrar as vítimas. Então várias pessoas chegaram ao local. O motorista dizia que vinha dirigindo com muita atenção e que não bebia e que nem usava drogas. Foi quando ele ainda continuou dizendo que o culpado pelo acidente foi um motoqueiro que veio na contramão. Então, para ele não bater de frente, ele acabou jogando a carreta para o acostamento. Segundo o motorista, ele só foi ver as meninas quando já estava em cima e que infelizmente não havia tempo de fazer mais nada e acabou atropelando as mesmas. Então ele foi perguntado por uma das pessoas que foram no local prestar socorro. A pessoa perguntou se o motoqueiro que ele havia visto havia algo de diferente. Então o motorista falou que sim, que ele tinha uma coisa que brilhava na testa. Então todos que estavam ali presentes começaram a imaginar que pudesse ser a tal assombração do motoqueiro que sempre causava os acidentes. Muitas pessoas começaram a chegar no local e começaram a procurar pelos corpos das meninas. Só depois de algumas horas que elas foram encontradas. As mesmas estavam irreconhecíveis. Aquelas meninas acabaram virando assombração também. Elas começaram a fazer parte daquela estrada, pois muitos motoristas diziam que haviam duas mulheres que sempre pediam carona na beira da estrada, e quando eles paravam para dar a carona, elas entravam e durante a viagem as mesmas ficavam caladas, e quando falavam era bem pouco. Elas sempre diziam: eu moro aqui na beira da estrada. E quando elas diziam: chegamos em casa, o motorista olhava para um lado e para o outro e não via nada, nem sequer uma casa. E quando ele procurava pelas mulheres dentro do carro, elas simplesmente haviam desaparecido. E de quebra, o motorista ainda podia ver as duas cruzes na beira da estrada. Estas cruzes estão lá até hoje. Depois de um certo tempo, um pai de santo resolveu abrir um terreiro de macumba bem do lado do nosso sítio. Até que no começo foi muito bom, pois haviam muitas festas, mas depois tudo começou a mudar, pois os filhos de santo
Durante as sessões, recebiam muitos espíritos de pessoas mortas em acidentes naquela estrada. As almas pediam água ou gritavam muito de dor. Era uma cena horrível. Eles eram atraídos pela luz das velas que o Pai de Santo acendia na beira da estrada. Outras almas apareciam também em outras sessões, pedindo muitas das vezes ajuda, mas nem todas as almas eram boas. Tinham algumas que se manifestavam nas casas das pessoas próximas, e durante a noite as pessoas conseguiam ouvir passos dentro de casa e barulhos e gemidos. Pois então o Pai de Santo, vendo toda aquela situação, ele não pôde fazer mais nada e disse que iria embora, pois naquela rodovia era muito assombrada. Ele nunca tinha visto tanta assombração em um único lugar, pois mesmo antes desse Pai de Santo fazer esse terreiro, já aconteciam coisas sobrenaturais nas casas que ficavam na beira da estrada, e todo morador tinha vários relatos para contar. Os relatos contados são desde bolas de fogo no céu até pessoas que ficam perambulando pela estrada que de repente acabam desaparecendo. Até a igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica na beira da estrada, parece ter assombração, pois à noite é possível muitas das vezes ouvir rezas lá dentro, mesmo sem ter ninguém lá. Eu desejo que Deus coloque todas essas almas em um bom lugar. É isso aí, pessoal. Esse é o relato da estrada MA 142. Segundo os motoristas que passam por lá, ela é considerada a estrada mais assombrada do Maranhão. Eu espero que todos vocês tenham gostado e tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Esse relato aconteceu comigo há muitos anos atrás. O ano era 1998. Eu trabalhava em uma empresa de computadores, atendendo clientes externos, fazendo instalação e manutenção de equipamentos. Para o meu deslocamento diário, eu tinha uma moto que era bem novinha na época. Com essa moto, eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes nos finais de semana. Porém, em um determinado final de semana, eu teria que ir até um sítio em Registro, que fica em São Paulo, quase na divisa com o Paraná, pois haveria uma confraternização familiar para comemorar o aniversário de um primo meu. Eu me lembro que era o mês de julho. O clima estava bem frio, pois era inverno. Então, em uma sexta-feira, logo depois do trabalho, eu passei em casa, tomei um banho e arrumei a mochila. A minha moto já estava com o tanque cheio e revisada, como eu já havia deixado. Coloquei os agasalhos, luva, tudo que eu precisava. Então finalmente segui viagem. Já era tarde da noite. Se eu não me engano, já eram 11 horas da noite. Para ir até Registro saindo de São Paulo, eu tinha que pegar a rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Mas até aí não tinha problema algum. Eu já estava acostumado a viajar à noite. Saí de casa, peguei a Marginal Pinheiros, passei pela cidade universitária, fui até Taboão da Serra e peguei a Regis Bittencourt bem no início. Estava uma noite fria. Estava também sem vento. O ar estava super gelado e, para piorar, tinha muita neblina, pois é uma coisa típica desta época do ano. O tráfego estava fraco, um pouco de carros pela estrada. Eu estava indo normalmente, aproximadamente aos 100 km por hora, quando logo depois da cidade de Juquitiba, eu notei um farol atrás de mim. Um farol que foi ficando sempre em uma certa distância. Eu continuei andando normalmente, mas o farol daquele veículo continuava me acompanhando, sempre mantendo a mesma distância. Ele não chegava perto e nem tampouco se distanciava. Foi então que eu comecei a ficar um pouco preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar, quem sabe. Eu fui pensando nisso por um bom tempo, até que eu decidi acelerar a moto. Comecei a aumentar a velocidade.
Foi aumentando de 110, depois 120, depois 130, e quando eu olhava para trás, aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância. Quanto mais eu acelerava, ele acelerava junto. Parecia até um veículo normal. Até que naquele momento então, eu decidi tirar a dúvida. Eu estiquei no acelerador e puxei até dar 150 km por hora na minha moto. E eu percebi que já estava ficando perigoso demais andar naquela velocidade em minha moto, ainda mais à noite. Porém, aquela situação exigia. Eu fiquei por pouco tempo andando a 150 km por hora, porém o farol continuava lá, na mesma distância, como se nada tivesse atrapalhado. Então, em um ato de coragem, para ver o que realmente era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e me arriscar, pois eu via que não adiantava nada correr, pois aquilo estava me acompanhando já há um tempo. Foi então que eu decidi parar a moto. Fui diminuindo a velocidade até que eu pude parar no acostamento, observando o farol que vinha atrás de mim. Quando eu parei por total, eu virei para ver o que ia acontecer, para ver aquele veículo passar. Foi então que eu percebi que aquele farol havia desaparecido. Isso mesmo, ele desapareceu. E não podia ter ido para um outro local. Não havia saída nenhuma na estrada. Naquele trecho não podia ter parado também, pois daria para ver o estacionar. E além do mais, era uma reta que daria para ver algo naquele local. Bem depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí com tudo dali. Mas aí qual foi a minha surpresa? Foi quando eu notei que aquele farol havia surgido novamente e que continuava me seguindo de novo. Ao ver aquilo, eu fiquei todo arrepiado. Eu estiquei o acelerador até o máximo e fiquei naquele ritmo, sempre observando o farol atrás de mim. Depois de alguns minutos, quando eu observava novamente aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou e sumiu. Então eu continuei a viagem e durante todo o trajeto eu não vi mais aquele misterioso farol que me seguiu por mais ou menos uns 20 quilômetros. Chegando lá no sítio em Registro, eu contei para as pessoas o que havia acontecido. Foi então que a minha prima me disse que o nosso tio que mora em São Paulo já havia visto aquele tipo de luz na estrada e ela também o havia seguido por um bom pedaço e que por coincidência também foi na BR-116, que também foi na Regis Bittencourt. Eu não sei o que era aquela luz. Ela parecia ser um farol de um veículo, mas eu sei que não era. Também não sei de onde ela veio e para onde ela foi. Eu só sei que da mesma forma misteriosa que ela havia surgido, foi a mesma forma que ela havia desaparecido. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que outras pessoas também já viram essa mesma luz e da mesma forma. Eu só sei que eu não quero mais passar por essa experiência tão sinistra, pois eu não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido comigo se aquele misterioso farol me alcançasse naquela noite fria de inverno e naquele local nem um pouco movimentado. E vocês têm noção do que poderia ter sido aquilo? Aquilo foi muito sinistro e muito misterioso, que até nos dias de hoje eu fico pensando o que poderia ser aquilo. Mas uma coisa é certa, aquela noite foi mesmo algo bizarro que me deixou encucado até nos dias de hoje. Bom pessoal, esse foi o meu relato. E vocês podem ter certeza que esse relato aí é verdadeiro, pois aconteceu comigo. Moisés nunca acreditou nas histórias de assombrações e dava risadas toda vez que ouvia algo desse gênero, mesmo tendo nascido e crescido numa região rural na cidade de Castanhal do Pará, e tendo escutado muitos causos que eram contados pelos moradores daquele lugar, ele nunca deixou-se amedrontar com tudo o que ouvia. Na verdade, somente uma vez Moisés ficou em dúvida com relação a um acontecimento durante uma noite. E foi assim. No sítio onde ele morava com os pais e seus irmãos,
ele acordou com o barulho do latido dos cachorros, que pareciam estar desesperados com alguma coisa que haviam visto lá do lado de fora. Os cachorros estavam tão assustados que chegavam a arranhar a porta da casa querendo entrar. Naquele momento, a mãe do Moisés estava na cozinha tomando um copo d'água, e foi ela que foi até a porta onde estavam os cachorros. Aquela porta era dividida em duas partes, e ela podia ser usada também como janela, para abrir somente a parte de cima. Então, no meio dela, onde as duas partes se encontravam, havia uma fresta pequena, e foi por ali que a mulher pôde olhar para ver o que estaria acontecendo. E no instante em que ela se abaixou para poder espiar pela fresta, os cães sentiram a presença dela e ficaram ainda mais alvoroçados. Entre os cachorros, o mais curioso era que eles estavam com muito medo. Na verdade, eles estavam com muito medo mesmo. E o Moisés, naquela época, tinha apenas 13 anos de idade quando aquilo tudo aconteceu. Ele disse que estava dormindo no mesmo quarto onde estavam os dois irmãos mais velhos. Ele se levantou, abriu a porta do quarto, porém naquele momento o pai dele estava indo até a cozinha e pediu para eles ficarem deitados. Com o barulho dos latidos, o empregado que morava no fundo da casa acordou e veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele gritou com os cães que saíram correndo ao encontro dele. Depois ele veio até a porta da cozinha e bateu dizendo que era ele que estava ali naquela hora. O casal abriu a porta e o empregado entrou. Lá do quarto os meninos podiam ouvir a conversa dos 3 adultos na cozinha e ficaram pensativos com respeito ao assunto do qual eles estavam falando. Enquanto isso, um dos cachorros correu até a porta do quarto dos meninos naquela noite. Os garotos pediram aos pais que os deixassem dormir ali com eles. Foi então que os pais dos meninos viram que 2 deles estavam muito assustados e por isso acabou permitindo que o cachorro ficasse ali ao lado deles. O Moisés se divertia com o medo dos irmãos mais velhos e tentava acalmá-los, dizendo que não havia nada lá fora. Mas ele não sabia explicar o porquê que os cachorros estavam tão agitados. Mas os outros meninos tiveram motivos para se assustarem. Na conversa entre o pai deles e o empregado, foi falado que talvez tenha sido um lobisomem que havia passado pelo sítio, pois naquela região de vez em quando surgia algum desses bichos, pois a mulher, contrariando a conversa dos 2 homens, dizia que o que ela havia visto na verdade era o espírito da viúva que vagava naquelas redondezas, pois existia uma lenda muito antiga a respeito da viúva que os moradores evitavam falar com medo de que ela aparecesse. Conta-se que no final do século XIX, durante o início da vida de Castanhal, um jovem casal veio morar naquela região, e esse casal vendia bebida destilada aos moradores dali e trocavam por alimentos fornecidos por alguns índios que viviam no meio da mata. Durante o ano de 1914, quando implodiu a Primeira Guerra Mundial, os negócios ficaram difíceis para todos, e com aquele casal também não foi diferente. Mas foi no ano de 1917, com a declaração de uma greve geral no Brasil, que aquele jovem fornecedor ilegal de bebidas alcoólicas se encontrava no estado crítico referente à sua vida financeira e saúde, que já estava bem debilitada por causa do vício. Naquele tempo, haviam muitos cachorros abandonados nas ruas da vila, e eles tinham muita fome, e muitos acabavam não resistindo, e haviam alguns entre eles que estavam infectados pelo vírus da raiva. Em uma noite, aquele jovem embriagado saiu de casa, foi vagar na escuridão no meio da rua. Ele estava revoltado com a situação em que se encontrava. Acreditava-se entre o povo que aquele homem saiu chutando os cachorros da rua e fatalmente acabou sendo mordido por um dos cães raivosos. E depois, sem poder contar com ajuda médica e sem remédios, o homem acabou falecendo.
Conta-se que, devido àquela fatalidade na vida do casal, a mulher entrou, como conhecemos hoje, numa depressão profunda e acabou enlouquecendo. E durante o tempo de sua loucura, a mulher vestiu um longo vestido preto que simbolizava a sua viuvez e saía perambulando para sacrificar os cachorros que ela encontrava na rua. Poucos meses depois, aquela mulher acabou desaparecendo e ninguém ouviu mais falar do seu paradeiro. Alguns até diziam que ela foi viver com os índios porque eram amigos do casal, mas na verdade é que ninguém tinha certeza de nada e tudo o que sabiam era que ela havia desaparecido. Porém, quando os cães daquele lugar sentiam medo de alguma coisa durante a noite, todos os moradores da vila começavam a se lembrar da viúva. Porém, alguns anos mais tarde, surgiu até alguns comentários entre os moradores de rua que diziam ter visto o espírito da viúva vagando diante das casas durante o anoitecer, apavorando assim os cachorros daquele lugar. Acreditavam-se também que alguns homens embriagados eram atraídos pelo espírito da viúva, que tinha um cheiro de bebida estragada muito forte, e eram levados para o meio da mata e nunca mais retornavam. A maioria das suas vítimas eram sempre mendigos, que não tinham família durante muitos anos. Aquela aparição foi vivenciada por alguns moradores da vila de Castanhal, e depois, com a chegada de algumas igrejas na região, raramente alguém presenciava aquela aparição, e pouco a pouco as pessoas foram parando de falar naquela história, pois além do medo que tinham da viúva aparecer novamente, eles também queriam que o assunto caísse no esquecimento, pois foi em 2017 que o Moisés começou a trabalhar como Uber na cidade de Castanhal. Em apenas 3 meses de serviço, ele ouviu muitas histórias absurdas que eram contadas por seus clientes. Entre eles, não podia faltar causos de fantasmas. O Moisés disse que nunca havia escutado tantas histórias sobre assombrações igual ele escutou quando estava trabalhando com Uber. E tinha até aqueles que narravam com tanta certeza daquilo que estavam falando que chegavam quase a fazê-lo acreditar naquilo que ele achava ser somente boatos. Mas para agradar os passageiros, ele sempre fingia-se de assustado e demonstrava interesse na conversa. Até que certa noite, quando estava para fazer sua última corrida, ele foi chamado até o Aeroporto Internacional de Belém. E quando chegou no local combinado, alguma coisa o fez arrepender-se de ter aceitado aquele cliente. Moisés olhou, estando ele ainda dentro do veículo, e viu que era uma mulher que estava esperando pelo carro. Mas era uma mulher um pouco estranha, dizia ele. Aquela senhora usava um chapéu e um vestido longo e escuro, e ela também estava carregando um cachorro da raça poodle em seus braços. Mas Moisés lembrou-se que não acreditava em assombrações, e talvez mesmo naquele momento ele acabou deixando-se envolver com as histórias que ouvia dos seus clientes. É claro, era impossível que a viúva, após 100 anos de existência, estivesse ali pronta para entrar em seu carro. Não seria possível, pensou ele. As últimas palavras daquela mulher estranha após entrar no carro foi que ela queria ir até o bairro do Porto do Reduto e depois iria até Castanhal. Alguns minutos depois, Moisés tentou iniciar uma conversa, perguntando se o cachorrinho era dela ou se ela estava levando de presente para alguém, mas não houve resposta. Ele a olhava no espelho retrovisor, mas não conseguia ver os seus olhos. Estava escuro e ela usava um chapéu que quase escondia o seu rosto por inteiro. Após terem chegado no porto, ela desceu e fez um sinal para que ele a esperasse perto de um beco escuro por onde ela entrou. Quando ela retornou, Moisés a viu sem o cachorro, e depois que entrou no carro, parecia que o cheiro azedo também entrou com ela. Era um aroma bem desagradável, que lembrava a carne crua ou vinho estragado.
Ele não soube distinguir o que era. Porém, num trecho da rodovia da BR-316, enquanto seguiam na direção da cidade de Castanhal, Moisés sentiu que ficou frio no interior do carro. Ele achou bem estranho, porque a noite estava quente e o ar-condicionado não estava ligado. De repente, ele percebeu que havia fumaça dentro do seu carro. E, assustado, o Moisés tentou virar a cabeça para ver se a mulher estava queimando alguma coisa. Mas ele não conseguiu mover o seu pescoço. Então ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher desfazendo-se numa neblina. Imediatamente, ele parou seu carro no acostamento, abriu a porta e desceu apavorado com o que havia acabado de ver. Ele correu e ficou distante do carro, até a neblina dissipar-se. Quando viu que o veículo estava vazio, ele voltou e, depois de olhar cuidadosamente para o interior e constatar que a mulher não se encontrava mais lá dentro, ele entrou no carro e, enquanto estava sentado, acabou recostando a sua cabeça sobre a poltrona e fechou os seus olhos. Depois de pouco tempo, Moisés abriu os olhos assustados, com batidas na janela, e quando olhou, viu que era um policial rodoviário em pé ao lado do seu carro. Aquele policial era um amigo da família e que havia reconhecido o carro parado no acostamento. Moisés então foi orientado a procurar um hotel na cidade ou algum lugar seguro onde poderia dormir. E o policial ainda prosseguiu dizendo que no lugar onde o carro estava parado era perigoso demais, pois ele poderia sofrer algum acidente ou até mesmo ser assaltado. Moisés ainda duvida se aquela mulher que solicitou a Uber era na verdade o espírito da viúva ou se ele foi vencido pelo cansaço e que acabou dormindo enquanto dirigia no caminho de volta para casa. Mas então tudo aquilo não passou de um sonho? Ele não sabe explicar, mas diz que continua não acreditando em fantasmas e que ele acredita também que se morreu, acabou tudo. O meu cunhado trabalhava como motorista na cidade de São Bento do Sapucaí. Ele era motorista de uma cooperativa. O meu cunhado não era homem de mentir, muito pelo contrário. O meu cunhado era um homem sério e sempre dizia a verdade. E foi ele que me contou essa história que aconteceu com ele mesmo. E eu fiquei atento escutando ele falar. Eu fiquei ouvindo com atenção aquilo que me prendeu a atenção. Foi quando ele me disse: Zé Paulo, eu viajava muito para trazer os suprimentos para a cooperativa. Porém, uma noite, quando eu voltava de mais uma viagem, o meu caminhão deu um defeito. E com a experiência que eu tenho como motorista e com o conhecimento que eu trago ao longo desses anos como motorista de caminhão, e esses longos anos de profissão de homem das estradas, eu logo vi o que era e fiz com que o caminhão rodasse mais um pouco, porque mais ou menos meia hora depois ele voltou a parar e, coincidentemente, ele parou perto de uma cruz na estrada. Outro defeito, só que nesse segundo defeito que deu, meia hora depois do que tinha dado o primeiro, mas esse segundo eu não pude fazer nada, pois era preciso ali trocar uma peça ou mexer na mesma, e eu não tinha a ferramenta exata para mexer ali onde estava o problema. Eu sabia onde era o problema, mas eu não tinha ferramenta para mexer ali. Então o que me restou fazer é ficar com o caminhão encostado na beira da estrada, e não muito distante, uma cruzinha na estrada. E geralmente quando se vê uma cruz na estrada, é porque alguém morreu ali, porque ali é um ponto de identificação de que alguém faleceu ali mesmo. E com o caminhão encostado na beira da estrada, esperava-se que um outro caminhão que passasse, parasse para me dar socorro, mas a estrada era um pouco movimentada e com a escuridão da noite
Fiquei ali esperando que um outro caminhoneiro parasse e me ajudasse. Eram altas horas da noite. Eu estava com fome e não havia onde comprar absolutamente nada ali por perto. Aliás, ali por perto estava tudo deserto. Não se via uma lâmpada, uma luz acesa que fosse para dizer que morasse alguém ali. Era tudo uma escuridão. Eu deixei uma das lanternas do caminhão acesa para assinalar que ali tinha um caminhão parado, se eventualmente um outro passasse. Eu fiquei esperando, pois o problema todo era eu ter uma ferramenta que desse para mexer naquela peça, cuja ferramenta eu não tinha, e sem aquela ferramenta não tinha como eu mexer ali. Como no primeiro defeito foi fácil meia hora atrás, alguns quilômetros antes, agora esse segundo defeito que o caminhão deu, eu não tinha a ferramenta necessária para mexer naquela peça. Então fiquei esperando com a lanterna acesa, e com a lanterna acesa dava para se ver a uma certa distância aquela cruzinha lá no fundo. Qualquer pessoa que passa numa estrada, qualquer pessoa que passa e vê uma cruz, sabe que ali aconteceu algo, sabe que ali morreu alguém. Eu estou ali, aguardando que alguém passasse, que algum caminhão ou algum carro de passeio que me levasse até a cidade mais próxima, onde eu pudesse dormir o restante da madrugada e de manhã pegar um mecânico, pegar alguém para que me prestasse algum tipo de socorro. Mas eu tô ali, esperando e nada. Estava um deserto total. E quando eu já estava cansado de esperar por alguém, eis que eu começo a ouvir passos que vinham ali do meio do mato do acostamento. Dava a sensação de estarem pisando em folhas secas. Eu pensei comigo, alguém vem vindo, alguém está se aproximando. Eu apurei os meus ouvidos em meio aos grilos e em meio àqueles barulhos de noite no mato. Os passos estavam se aproximando a cada vez mais. Confesso que eu fiquei com medo. Será um bandido? Fora do caminhão? Qualquer coisa eu corro e deixo o caminhão aqui. Ele está quebrado mesmo? E os passos cada vez mais próximos. Pode ser um andarilho. Sabe essas pessoas que andam pelas estradas e de repente se enfiam no mato para dormir? Então, de repente ela percebeu ali um caminhão, viu uma oportunidade de pedir alguma comida, alguma coisa. Eu não sei. Eu só sei que agora os passos estavam bem nítidos. Quando então, um homem de chapéu na cabeça, com a aba do chapéu cobrindo praticamente o seu rosto. Sabe aquele chapéu cuja aba vem até o nariz, no qual você não consegue ver a pessoa que está usando o chapéu? Bom, é esse homem. Ao se aproximar do caminhão, ele passou por mim e disse: "Boa noite, José." Eu fiquei ali em alerta, eu fiquei em sentido de defesa. A única reação que eu tive foi retribuir o boa noite. Foi então que eu disse: "Boa noite." Eu estava bem desconfiado. Na verdade, estava com medo também. Então ele parou a 2 metros de mim, ele continuou de costas para mim. E ele perguntou: "Qual foi o motivo, Zé? Qual foi o motivo que fez você parar aqui na estrada?" Assustado eu falei: eu tive um problema aqui no caminhão. O caminhão parou e não tem os recursos aqui para colocá-lo de volta em funcionamento." Então esse homem, sem mostrar o seu rosto e com aquele chapéu na cabeça, perguntou: "E você está com fome, José?" "Ah, sim, tô sim. Aliás, eu tô com bastante fome. Mas aqui por perto não tem lugar nenhum para que eu possa comprar algo, pois está tudo deserto, sem contar que está uma escuridão danada aqui." Foi então que o misterioso homem falou: "Bom, então eu vou buscar alguma coisa para você comer, José." E saiu pelaquela estrada escura e em seguida entrou no mato. Não dava para se ver de onde veio, mas ele entrou no mato, isso eu tenho certeza. E pelo jeito, ele conhecia bem aquele lugar. Veio no escuro e volta no escuro. Talvez até morasse por aquelas bandas. Só que depois que ele saiu dizendo que iria buscar alguma coisa para eu comer, é que algo me chamou a atenção. Espera aí,
Ele está me tratando pelo meu nome, José. Como ele sabe o meu nome? Quem é esse homem? Eu nem moro aqui, eu tô só de passagem aqui. Como que ele me chamou de José? E com uma certa familiaridade. Como é que ele sabe que eu sou José? Bom, aquilo me deixou bastante intrigado. Não conheço ninguém naquela região. Como que em uma certa hora da noite, da madrugada, alguém me aparece e me chama pelo meu nome? E outro detalhe, em nenhum momento ele mostrou o seu rosto. Ele sempre estava com o chapéu enterrado na cabeça e a aba do chapéu estava até à altura do seu nariz. Olhando para aquele homem, dava medo e um certo receio. Aquilo estava muito estranho, eu confesso. Eu fiquei com muito medo ali. No mesmo tempo, eu até peguei um pedaço de cano de ferro e pensei comigo, seja o que Deus quiser, eu estou aqui. Se vier de graça, se quiser roubar alguma coisa, é matar ou morrer. Porque nessa escuridão, em um lugar desse que eu nem conheço, se o cara me chama pelo meu nome e disse que vai buscar alguma coisa para eu comer, com certeza tem alguma coisa de errado. Então eu já fiquei em alerta, porque se fosse alguma armadilha, eu partiria para o tudo ou nada, com medo ou não. Mas na verdade, eu tenho até vergonha de dizer, porque depois de alguns minutos, eu começo a ouvir novamente os passos. Eu fiquei com a barra de ferro na mão, porque qualquer coisa, eu já iria descer essa barra no lombo do vagabundo. E vem aquele homem trazendo um prato de comida e uma garrafa de café. E ele disse, eu sei que você gosta de café, José. Aqui está um prato de comida, tem até um ovo frito. Eu que estava segurando aquela barra de ferro, esperando pelo pior, acabei sendo desarmado pela atitude do misterioso homem. Quem é você? Como que você sabe do que eu gosto? Você conhece até o meu nome? Quem é você? Então ele vira as costas. Eu repito, quem é você? Foi então que aquele misterioso homem se voltou a uma certa distância de uns 2 metros e disse, aqui a vida está difícil, José. Eu e a minha irmã estávamos no sertão do Paraná e lá não foi fácil, ao ponto da minha irmã me pedir para que nós voltássemos aqui, para São Bento do Sapucai. Mas ela ficou meio desmiolada, sabe? E ela acabou fazendo o pior. Ela acabou colocando veneno na comida. E nós morremos. Ao ouvir aquilo, eu cuspi a comida da boca e retruquei na hora. Foi o que, rapaz? Foi o que você disse? E quando eu me dei por si, aquele misterioso homem havia desaparecido. Eu já estava dando algumas garfadas na comida, com a fome que eu estava, e eu fiquei sem entender nada. Poucos segundos depois, a minha ficha caiu, e quando eu fui questioná-lo, ele simplesmente havia desaparecido. Ele havia virado as costas e desapareceu em meio ao mato, no meio daquela escuridão. Aquilo ficou martelando em minha cabeça por um tempo. Será que foi colocado veneno na minha comida? Para em seguida levar ao meu caminhão? Depois daquilo eu já não quis mais comer, a minha fome havia desaparecido. Eu fiquei rezando para que aquela comida não tivesse sido envenenada. Inclusive, aquele ovo frito que ele falou e que eu gostava, pois eu havia comido aquele ovo. E não é que o danado estava gostoso? E não tinha como procurá-lo agora. Era rezar para o dia clarear e seja o que Deus quiser. Eu não gostei dessa conversa dele. Quem é esse homem? De onde veio essa comida? E de repente, eu escuto alguém atrás de mim dizendo, chegou a hora de ir, José, e logo vai passar alguém para te ajudar. Boa noite. Na hora eu levei um baita susto. Eu parei e questionei o homem. Espera aí, quem é você? O que está acontecendo aqui? Como que você sabe o meu nome? Como que você sabe que eu gosto de café, de ovo frito? Quem é você? Qual é o seu nome? E não adiantou de nada. Ele acabou desaparecendo mais uma vez em meio àquela escuridão. Foi então que eu fiquei maquinando como que aquele homem tinha desaparecido e como que de repente ele apareceu atrás de mim. E o pior, ele falou que já era hora de eu ir embora
falou que ia passar alguém para me ajudar, me deu boa noite, desapareceu. Na verdade, eu fiquei completamente sem respostas. Eu fiquei ali perdido em meio àquela escuridão. E não é que em pouco mais de uns 5 minutos eu vejo os faróis de um caminhão se aproximando. O caminhão estava vindo. Foi então que o motorista parou e falou: "E aí, colega, tudo bem? Tem algum problema? Tá precisando de ajuda?" Na hora eu fiquei sem respostas. Eu respondi que sim. Falei com ele: "Sim, meu amigo, meu caminhão quebrou. Eu tô preso aqui na estrada, tô precisando de ajuda." O homem nem retrucou. Ele disse: sobe aí que eu te dou uma carona até a cidade mais próxima." É claro que eu fiquei meio ressabiado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu subi no caminhão. E quando eu olhei, coincidência ou não, não é que o motorista estava com o chapéu enterrado na cabeça e que quase não dava para ver o seu rosto também, mas naquela hora eu me controlei, pois não era a hora de eu ficar confabulando alguma coisa ou questionando. Eu subi no caminhão e disse: "Teria como você me deixar então em São Bento do Sapucaí?" Em pouco tempo, eu cheguei em São Bento do Sapucaí. Ele me deixou na estrada da cidade e seguiu pela estrada fora. Ao descer do caminhão, eu pensei: tem alguma coisa errada nessa estrada. Procurei então por uma pensãozinha, pois todos estavam dormindo naquela hora. Eu bati na porta. "Olha, é o seguinte, o meu caminhão quebrou na estrada. Vocês teriam alguma acomodação para eu passar essas horas aqui até o amanhecer? Pois eu tenho que falar com o mecânico aqui na cidade." Foi então que eu acabei me instalando na pensão. A dona da pensão estava totalmente cismada, pois na verdade eu era um forasteiro, né? Gente de fora, de madrugada. Mas tudo bem, me arranjaram lá um quarto da pensão. Eu pedi para que a dona me chamasse logo assim que o dia amanhecesse, pois eu tinha deixado o meu caminhão na estrada. E assim que o dia amanheceu, eu paguei a conta do meu quarto, tomei um café e fui atrás de um mecânico. Quando foi 8 horas da manhã, o mecânico abriu a oficina e eu falei com ele o problema do meu caminhão. Ele seguiu comigo levando a tal ferramenta. No caminho, eu fui conversando com ele, trocando algumas ideias. Eu falei com ele assim: "Cara, olha só, eu tô desde a madrugada com o caminhão parado. Na verdade, eu tô desde umas 11h30, meia-noite, quando o meu caminhão parou. Sendo que aconteceu uma parada aqui na estrada que me chamou muita atenção." Foi então que o mecânico falou comigo: "O que aconteceu?" Foi então que eu falei: "É o seguinte, eu tava com uma fome, cara, eu tava esperando aqui que passasse algum caminhão na estrada." Foi então que nesse meio tempo, uma pessoa surgiu, eu não sei de onde ela veio, e o pior, ela veio chamando pelo meu nome. Ela veio perguntando o que havia acontecido e se eu estava com fome. Ela foi buscar um prato de comida e me trouxe um café. Rapaz, e desapareceu. E tô assim, na verdade eu tô completamente transtornado com o que aconteceu comigo na noite. O mecânico olhou para mim e falou: "Olha, você não é o primeiro." "O quê?" Eu questionei. "Como assim? Eu não sou o primeiro? O que está acontecendo?" "Olha, meu amigo, ali perto de onde você parou, bem, é onde você está me falando que você parou. Não é ali na frente ali? Então, ali tem uma cruzinha na estrada." Sim, é ali naquela cruzinha, sim, é ali mesmo, eu parei ali perto dela. Não foi em frente, mas eu parei perto daquela cruzinha." Então o mecânico continuou dizendo: "Então, meu amigo, na verdade, não é que morreu alguém ali na estrada. Na verdade, morreu um pouquinho mais para dentro. Se você parar para ver, existe um casebre logo ali mais para dentro do mato. Deveria estar escuro e você não viu, mas tem um casebre ali. Tem uma casinha logo ali perto da estrada." Então, moravam ali um casal de irmãos. Ao ouvir aquilo, eu já fiquei meio que estremecido. Então, eles moravam ali, foram embora e depois voltaram. Esse casal veio morar nesse casebre. E não se sabe o que aconteceu, pois a irmã colocou veneno não só na comida dela,
colocou veneno na comida dele também, e os dois acabaram morrendo ali dentro. Assustado eu perguntei, né? É verdade isso? Foi então que o mecânico falou, verdade verdadeira. E já disseram até que viram um homem de chapéu com aba caída na testa. E segundo o que falam, tudo indica que é o mesmo rapaz que havia morrido ali com a irmã naquele casebre. E que o mesmo fica vagando exatamente nesse pedaço de terra, nesse pedaço de estrada. Quando chegamos lá no meu caminhão, realmente eu pude ver que era uma questão de uns 50 metros da estrada. Não dava para ver na noite, na madrugada não tinha como, mas estava lá um casebre, e foi ali que o casal de irmãos havia morrido. Foi então que o mecânico continuou dizendo, meu amigo, a irmã dele estava meio que fraca das ideias, parece que ela estava em uma depressão profunda. Ela não só colocou veneno na comida dela, como ela desgraçou a vida do irmão, pois ela colocou veneno na comida do pobre coitado. E os dois morreram ali mesmo. A coisa foi bem feia. Os dois morreram aqui e por ser um lugar bem isolado, só foram descobrir quando os urubus já estavam dando volta em cima da casa. Ou seja, já estava dando volta, perambulando ali pela casa. Havia muito urubu ali. Aí que foram encontrar os cadáveres. Pô, meu camarada, então essa cruzinha aqui não é porque alguém morreu na estrada? É por causa deles que morreram ali no casebre, é isso mesmo? Os dois morreram com veneno na comida? E realmente, ao olhar para o casebre, ele já estava abandonado há muito tempo. Não tinha vida alguma lá. E o mecânico ainda disse que o rapaz tinha o costume mesmo de andar com o chapelão enterrado na cabeça e com a aba dobrada sobre a testa. Eu já não estava aguentando mais ouvir aquilo do mecânico. Foi então que eu perguntei a ele, já consertou? Já consertou o caminhão, meu amigo? Ele disse que sim. Eu o agradeci, paguei, subi no meu caminhão, liguei e fui embora. E ainda dei uma última olhada para o casebre. Eu não sei se foi impressão minha, impressionado como eu estava, eu tive a sensação que na hora de estar indo embora, nesta última olhada que dei para o casebre, eu acho que eu vi aquele homem se despedindo de mim. Chapéu enterrado na cabeça, a aba na altura aqui da testa, escondendo praticamente o rosto. Sei lá, eu acelerei o caminhão e deixei de ser caminhoneiro logo em seguida. Hoje eu trabalho na prefeitura de São Bento, Sapucaí. Eu abandonei tudo e o que me resta hoje em dia são só as péssimas lembranças que eu tive naquela noite. Toda rodovia guarda suas histórias sobrenaturais, repletas de relatos macabros e inexplicáveis. Boa noite a todos. O meu nome é Márcio, tenho 60 anos de idade e trabalho como caminhoneiro pelo menos há 40 anos. E posso te afirmar com toda certeza que nas noites e madrugadas as estradas escondem muitos mistérios. Eu já vi desde bolas alaranjadas no céu até vultos que ficam perambulando pelo acostamento da estrada. Porém, algo quase me tirou a vida, e foi na BR-116. Antes de tudo, deixa eu falar um pouco o que é realmente a BR-116. A BR-116 é a principal rodovia brasileira. Tem início na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e termina na cidade de Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai. A extensão total da rodovia é de aproximadamente 4.513 quilômetros, passando por 10 estados brasileiros. Porém, no trecho entre as capitais Curitiba e São Paulo, a BR-116 é conhecida como a Rodovia da Morte, e o título inglório não é para menos, pois o número de acidentes acumulados ao longo dos anos é imenso, e alguns trechos da rodovia se tornaram estigmatizados por seus causos, superstições e lendas. Mas há um trecho bem sinistro onde infelizmente ocorrem coisas inexplicáveis, e o seu nome
É a rodovia Regis Bittencourt. Aquele trecho é bem bizarro. Para você ter noção do que eu falo, é que nos anos de 1990, o jornal Notícias Populares notificou periodicamente alguns casos fantasiosos ou de difícil averiguação ocorridos na BR-116. Alguma dessas notícias foi uma colisão fatal entre um ônibus e um disco voador. É isso mesmo que você ouviu, você não entendeu errado. Foi um disco voador. Outras coisas também que saíam na notícia é que muitas pessoas que passavam por lá ouviam gritos de operários mortos em um dos túneis da Serra do Cafezal e muitos outros assombros, cada qual mais fantástico e inacreditável do que o outro. Porém, o caso mais famoso, entretanto, diz respeito ao acidente automobilístico que causou a morte de uma bailarina no ano de 1970. E muitos motoristas, após esse fatídico dia, relatam até os dias de hoje que nas altas horas da madrugada, os mesmos acabam presenciando uma mulher ou criança em meio à escuridão que ficam perambulando por meio do acostamento da estrada. Bom, eu acho que eu falei demais da Regis Bittencourt. Vamos voltar para o meu relato. O meu relato começou no ano de 1995. Eu tinha apenas 33 anos de idade na época. Eu estava passando na rodovia Regis Bittencourt. Era uma noite bem fria. Eu estava indo para o Paraná. Eram mais ou menos umas 2 horas da manhã. E, infelizmente, o meu caminhão acabou apagando. Na hora eu não entendi nada, pois o meu caminhão era teoricamente novo naquela época, e a única coisa que me restou foi jogar o mesmo para o acostamento. Eu fiquei por ali mesmo, eu tentava de tudo para fazer o meu caminhão voltar a ligar, e nada, o miserável não dava nem sinal de vida. E o pior, eu estava naquela rodovia, no escuro, sozinho e no frio, e sem recurso algum para fazer o miserável do caminhão voltar a ligar. Foi então que decidi ir para o meio da rodovia com a minha lanterna para tentar achar alguma ajuda. E com pouco tempo que eu me encontrava ali, eu percebi que a minha missão seria praticamente impossível, pois ninguém pararia o carro no meio da madrugada, em meio ao escuro, em meio àquela rodovia, para ajudar simplesmente um estranho como eu. Vendo que eu não teria sucesso, eu decidi então sinalizar o local para evitar algum acidente. Em seguida, eu entrei para dentro da cabine do meu caminhão, arrumei a minha cama e fui me deitar, aguardando assim o amanhecer. Porém, eu acabei pegando no sono, pois eu estava muito cansado. Eu não sei quanto tempo eu fiquei acordado ali rolando na cama. A única coisa que eu sei que foi bem rápido. Depois de um tempo, eu acordei no meio da noite, pois eu estava escutando barulhos estranhos dentro da cabine. Eu abri os meus olhos bem devagar, ainda bem sonolento. Foi então que eu tive uma visão sinistra, que só de lembrar eu me sinto todo arrepiado, pois havia uma mulher sentada dentro da cabine do meu caminhão no banco do carona. Havia um cheiro forte de flor de velório que impregnava o ambiente, sem contar um frio congelante dentro da cabine. Eu não estava acreditando no que eu estava enxergando em meio à madrugada e no escuro da cabine. O meu medo foi tão grande que o que havia me restado foi eu fingir que estava dormindo. O cenário foi tão verdadeiro que eu via fumaças saindo da boca da tal mulher enquanto a mesma respirava. Sem contar que o local estava muito frio. A temperatura havia caído por completo. Vendo toda aquela situação, não preciso dizer mais nada. Eu estava completamente em pânico. Eu fechei os meus olhos novamente com muita força e comecei a orar. Em meio à minha oração, a luz do salão do caminhão começou a piscar freneticamente. Parecia uma árvore de Natal. Foi então que eu fui abrindo os meus olhos devagarzinho para ver o que estava acontecendo. E para minha surpresa, aquela mulher estava virada para minha direção.
a mesma estava me encarando. Os seus olhos estavam completamente arregalados e a sua boca estava completamente aberta. Ela tinha uma expressão de que estava querendo puxar ar. Ela fazia um grunhido tenebroso. Foi a pior visão que eu tive em toda a minha vida. Ao ver aquilo, eu gritei tão forte que em seguida eu acabei desmaiando. Só depois de um tempo que eu fui acordado por policiais que estavam me chamando. E para minha surpresa, eu havia ficado sem voz. Eu sei que eu fui levado para um hospital e acabei ficando internado por uns 2 dias. Eu fiquei uns 3 anos longe das estradas. Eu fiquei fazendo tratamento psiquiátrico acompanhado de remédios. Eu cheguei a achar que eu nunca mais iria dirigir caminhão. Porém, a minha paixão falou mais alto. Eu me recuperei e voltei a dirigir. Porém, com um detalhe, eu dirijo só durante o dia. Depois de um tempo, eu acabei conhecendo Maurício. Ele era caminhoneiro também. E havia acontecido algo bizarro com ele, no qual fez o mesmo parar de dirigir. E até hoje ele não dirige. Bom, mas isso aí vai ser um outro relato para um outro vídeo. Quem sabe eu envie para o canal. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Foi curto, mas vocês podem ter certeza que foi verdadeiro, pois eu quase morri pelo grande susto que eu havia tomado. Esse mundo espiritual não se brinca, gente. Muitas das vezes você está em casa fazendo comida, tomando banho, correndo, fazendo esporte, mas você pode ter certeza que o mundo espiritual está ao seu redor. Se você for uma pessoa boa, vai atrair coisa boa. Se você for ruim, vai trazer energias ruins. E não pense você que não está sendo vigiado, não. Todos nós somos vigiados 24 horas por dia. É isso aí, pessoal. Desejo a vocês uma ótima noite e que o Papai do Céu abençoe a todos. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. Eu me chamo Everson e o relato que eu irei contar ocorreu com um amigo meu que vivia no mesmo bairro que eu. Hoje em dia, ele mora em outro local com a família, lá em Nova Iguaçu. Tudo ocorreu no ano de 1996, quando eu me mudei para Belfor Roxo. Vivia nesse bairro um senhor chamado Darcílio João, ou simplesmente Seu João, como era chamado. Ele trabalhava como caminhoneiro e costumava ficar na estrada por até 2 semanas, viajando pelo Brasil inteiro e até pela América do Sul quando era preciso. O João, mesmo sendo uma pessoa mal encarada, tinha um grande coração e não media esforços para ajudar o próximo. Quando ainda era muito novo, o Seu João começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade. Ele, com muita dedicação, conseguiu terminar os estudos, comprou um caminhão Scania de cor laranja, o qual sustentava a casa e os seus filhos menores. Ele era uma pessoa muito teimosa e duvidava de tudo, quando o assunto era o sobrenatural. Sempre dizia que não acreditava nessas coisas, e caso alguma assombração cruzasse o seu caminho, ele não perdoaria e meteria o aço. A sua esposa e os seus filhos ficavam preocupados quando ele saía de madrugada para viajar pelas estradas do Brasil, especialmente à noite, pois era comum acontecer assaltos, roubos de carga, mas ele, teimoso que era, não ouviu os conselhos da esposa Cristina, que sempre pedia para que ele não reagisse caso houvesse algum assalto na estrada, até mesmo para não correr o risco de perder a sua vida. Mal sabia ela que a vida dele estaria sim por um fio, mas por outros motivos. Um certo dia, o meu pai, que estava fazendo obra em casa e por um descuido acabou quebrando uma ferramenta, e não havia um soldador sequer no bairro naquela época. Ele então resolveu levar a ferramenta na casa do Seu João para fazer uma solda. Chegando lá, os dois ficaram conversando por um longo tempo e eu fiquei admirando seu caminhão estacionado no canto, perto de um Opala 4 portas, ano 77, que ele usava no final de semana
para visitar os parentes e passear. O seu carro e aquele caminhão eram bem cuidados por ele e pela família. Um dia, quando conversava com meu pai, ele relatou que teve um sonho, no qual ele dirigiu o caminhão na BR-116 durante uma madrugada e podia ver uma criatura correndo atrás do caminhão, mas não conseguia saber o que era, por causa do nevoeiro e da escuridão da estrada. A sua esposa, que também estava lá conversando com a minha mãe, disse que isso poderia ser um aviso de Deus, mas ele duvidou dela e pensou que seria apenas a sua imaginação. Como ele teria que entregar uma carga na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, ele teria que andar pela BR-116 em poucos dias. A sua mulher parecia estar bem preocupada, pois alguns meses atrás tinha sido noticiado no telejornal que uma quadrilha estava assaltando motoristas e levando os caminhoneiros para cativeiro junto com a carga. O João, no entanto, confiante em si mesmo, não deu muita bola e na tarde de inverno de 1998 foi com a sua carreta pegar uma carga no Porto do Caju, próximo à ponte Rio-Niterói, ao lado da rodoviária Novo Rio. Assim que pegou a mercadoria, ele foi acelerando o caminhão o mais rápido possível rumo à região serrana do estado, pois queria estacionar no Espírito Santo e de lá descansar até poder chegar no Nordeste e depois regressar para o Rio de Janeiro novamente. Ele não contava que durante esse trajeto teria uma experiência que mudaria o rumo de sua vida e a forma de pensar em relação ao sobrenatural. Bom, então passaram-se uma semana e, ao retornar de viagem, contou para todos que conhecia sobre algo extraordinário e apavorante que o atormentou na viagem. Agora eu vou narrar o fato pelas palavras do próprio seu João. Ele falou mais ou menos assim: olha, eu estava subindo com o meu caminhão carregado na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, e de repente a carreta começou a perder força. E foi estranho, pois foi a primeira vez que aconteceu isso, pois eu já havia passado por ali de dia e nunca havia acontecido nada. Garanto que o caminhão havia sido revisado antes de fazer essa viagem lá para São Cristóvão. Eu fiquei com medo de provocar um acidente na estrada. Resolvi então encostar o caminhão perto da mata no acostamento. Desliguei o motor e liguei novamente, mas o veículo não funcionava de jeito algum. Tentei por mais 3 vezes e nada. Como eu já estava meio que cansado, então desisti de tentar. Eu travei a porta do Scania e fui me deitar no banco de trás. Era por volta de 1h da manhã. Estava tudo muito escuro. O que iluminava o local era apenas o céu estrelado e alguns carros que passavam a cada hora. Eu estava deitado tentando pegar no sono, quando de repente eu comecei a escutar uns passos pesados do lado de fora. Em seguida, houve algo muito estranho, como se fossem risadas. Porém, as risadas eram muito medonhas e pareciam vir de dentro da mata. Eu só sei que eu comecei a sentir um frio repentino, e nessa hora, o sono que eu sentia havia desaparecido por completo e os meus ossos congelaram. O meu coração acelerou tão rápido que pensei que eu iria infartar ali dentro do caminhão. Enquanto eu sentia aquela força estranha sobre o meu corpo, os passos de cavalo foram diminuindo gradativamente, só ficando mais próximo do caminhão. Mesmo com medo, eu resolvi olhar pelo retrovisor, e o que eu avistei foi uma criatura com corpo de cavalo e da cintura para cima era metade humana. Olhando para aquele ser asqueroso, com o meu corpo completamente paralisado, eu pude perceber que ele tinha sua pele cinza, cabelos vermelhos e os olhos amarelos. Assim que ele percebeu a minha presença, caminhou na direção da cabine e tentou abrir a porta travada por diversas vezes. Chegou a dar fortes pancadas na maçaneta. Ao presenciar toda aquela aberração,
A única coisa que eu poderia fazer era ficar abaixado no banco de trás, em meio às lágrimas. Eu rezava desesperadamente pedindo proteção, pedindo a Deus para que acabasse com aquilo. Enfim, eu acabei desmaiando. Nem sei como estou aqui para contar tudo isso. Eu só sei que eu acordei no dia seguinte, com os policiais rodoviários batendo no vidro do caminhão e perguntando se eu estava bem. Assim que levantei, eu pude notar que a porta do caminhão estava arranhada e com marcas de socos, além da maçaneta quebrada. O susto maior veio quando eu desci e vi pegadas de cavalo no barro, perto das árvores em direção à mata fechada. Eu contei para os policiais que o caminhão havia parado de funcionar e por isso eu fiquei ali para pedir ajuda assim que amanhecesse. Porém, resolvi não mencionar aquela coisa sinistra que eu havia visto. E o mais estranho é que ao ligar a carreta, ela pegou naturalmente, como que se nada tivesse acontecido. João contou essa história com uma aparência séria para o meu pai. Ele realmente parecia assustado e nem entendeu o que ele mesmo havia contado. Algumas pessoas presentes duvidaram de suas palavras, e foi nessa hora que ele resolveu mostrar a porta, com a maçaneta quebrada e as marcas de murros no caminhão, deixando assim todos sem palavras. Enfim, esse é o relato que eu queria compartilhar com vocês. O João disse que depois desse fato, passou a evitar viajar durante a noite e resolveu buscar mais a fé, indo frequentar mais a igreja com a sua família. Honestamente, é uma história muito interessante que resta apenas nos perguntarmos: o que poderia ser a tal criatura? O que ela queria? E o que poderia ter acontecido com o João se aquela coisa conseguisse entrar no seu caminhão naquela madrugada? Por sorte, nada de pior aconteceu. E podemos conhecer uma história macabra, intrigante, mesmo depois de 20 anos do ocorrido. Ele não conseguiu uma explicação para tudo que havia vivenciado naquela noite. Mas uma certeza ele tem: aquela criatura só poderia ter vindo de algum lugar espiritual. Pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite e que vocês fiquem com a paz do Criador. Forte abraço a todos. Boa noite, pessoal. O meu nome é Romildo. Eu tenho 55 anos de idade. Esse relato que eu enviei para o canal Terror e Chuva aconteceu no Pará, algumas décadas atrás. Eu enviei em áudio, porém, eu preferi que o narrador do canal fizesse com a sua própria voz. Pessoal, o relato é 100% verídico e quem é paraense com certeza deve conhecer esse relato. E se por acaso tem algum paraense escutando esse relato e sabe da história, deixe nos comentários. Bom dia. Opa, bom dia. O senhor por acaso se chama Nicolau? Sou eu mesmo. Desculpa visitar o senhor assim logo de manhãzinha. Não, tudo bem, qual é o problema? É alguma coisa que eu possa resolver? Não, na verdade, não é nenhum problema. É que eu vim receber uma corrida. Corrida? Que corrida? O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Ué, a sua filha não falou nada para o senhor? Minha filha? Que filha? Rapaz, eu não tenho filha. A minha única filha que eu tive, ela se foi já faz tempo. Sua filha partiu? Como assim ela partiu, rapaz? Partiu para onde? Ela pediu uma corrida ontem para mim. Minha filha? Você tem certeza? Mas quem é o senhor? O que você quer comigo, rapaz? Não, senhor, calma, deixa eu explicar melhor. Eu quero dizer para o senhor que eu vim aqui para receber a corrida, só isso. Receber? Receber o quê, rapaz? Que corrida?
Que maldita corrida é essa? Amigo, a corrida que a sua filha fez ontem, ela está me devendo. A minha filha? Rapaz, eu já falei para o Senhor que a minha filha partiu, que minha filha morreu há anos. Ela foi a maior paixão da minha vida e o Senhor agora vem me cobrar uma tal corrida? Que corrida é essa, rapaz? Que maldita corrida é essa que o Senhor está falando? Afinal, quem é você? Amigo, eu já expliquei, eu sou taxista. Eu sou motorista de táxi. Motorista? Que porcaria de motorista de táxi o quê, rapaz? O que você está falando? Que doideira é essa que você está falando para mim que minha filha fez corrida para você? Amigo, eu sou motorista de táxi, só isso. Eu sou apenas um motorista de táxi que está vindo aqui cobrar uma corrida que eu fiz ontem. Meu senhor, você veio me cobrar uma corrida da minha filha, sendo que ela já faleceu há anos atrás. É isso mesmo que eu estou entendendo? Sim, foi isso mesmo. Eu combinei com a sua filha ontem. Meu senhor, eu já disse que a única filha que eu tive morreu já vários anos atrás. Ela morreu de tuberculose, quando ainda era uma mocinha. Eu não estou entendendo nada de corrida. Eu não sei que corrida é essa que o Senhor vem aqui me cobrar. Que corrida é essa que o Senhor está cobrando? Senhor, olha, me desculpa. Quem não está entendendo nada agora sou eu. Ontem eu passei em frente do cemitério Santa Isabel e uma moça deu sinal. Eu parei o meu táxi, ela entrou e ela me pediu para que eu a levasse na basílica. Eu a levei e ela desceu do carro e disse que precisava fazer uma oração e pediu para eu esperar. Eu fiquei esperando ali em frente à basílica e depois de uns 15 minutos a moça voltou, sentou no banco de trás do meu carro e pediu para levá-la de volta em frente do cemitério. E quando eu cheguei no portão do cemitério, ela disse que não tinha dinheiro para pagar a corrida e pediu que eu viesse aqui na sua casa dizendo que o Senhor pagaria. Deu inclusive esse endereço aqui, ó. Tá aqui, ó. O que você quer que eu faça? Para ser sincero com o Senhor, eu cheguei a ficar nervoso, pois eu já estava certo que eu havia sido vítima de um calote. Mas ela viu o meu estado, ela pediu calma e disse: calma, moço, calma, confia em mim. Vai amanhã na casa do meu pai, o nome dele é Nicolau. Fala que eu pedi para ele pagar, pois eu tenho certeza que ele vai pagar a corrida ao Senhor. Bom, o Nicolau, dono daquela casa, ficou branco como uma cera. Era um taxista que vinha logo de manhã cobrar uma corrida feita do cemitério de Santa Isabel até o santuário da Virgem de Nazaré. Muito assustado, ainda Nicolau, meio ressabiado, convidou então o taxista para entrar e tomar um café. Nesse momento, a esposa de Nicolau, também muito assustada, já estava na sala com o filho que havia restado do casal. Encabulado e ressabiado, o taxista então entrou na sala e assim que entrou, ele olhou para a parede e viu um grande quadro de formato oval estampando a foto colorida e ampliada de uma jovem muito bonita. E ainda sem entender nada, o taxista apontou o dedo indicador da mão direita e disse: é ela, a passageira. Foi ela que entrou no meu táxi ontem, no final da tarde. Foi ela que pediu que eu a levasse até o santuário da Virgem de Nazaré. É ela, meu amigo, é ela aqui, ó, é ela que eu estou vendo. E chegando lá, ela desceu do carro dizendo que iria fazer uma oração e que voltaria logo. E que depois de uns 15 minutos, ela acabou retornando e falou: vamos voltar até o cemitério de Santa Isabel. Foi assim que ela me disse. Eu cruzei a cidade, eu parei no lugar onde ela havia mandado. Foi bem em frente ao portão do cemitério. Então, meu senhor, logo em seguida ela me pediu desculpas. Ela falou: Senhor, me desculpe, mas eu não tenho dinheiro para pagar a corrida. Mas não se preocupe, esse é o endereço da minha família. Vai até lá amanhã cedo, bem cedinho, e fale com meu pai. Ele se chama Nicolau e ele vai te pagar a corrida, eu tenho certeza.
Foi nesta hora que uma emoção muito grande acabou tomando conta daquela casa naquela manhã. O taxista, diante daquela situação em que ele se viu envolvido, pois o marido, a mulher e aquele filho, todos começaram a chorar. O taxista foi até mesmo embora naquela mesma hora, sem tomar pelo menos uma gota de café e sem receber a corrida. Aliás, é o que menos interessava agora, era receber a corrida. E depois do ocorrido, o taxista, que nunca quis se identificar, foi o primeiro a visitar o túmulo daquela jovem, lá no cemitério de Santa Isabel, onde uma foto em preto e branco até hoje mostra com detalhes a figura daquela moça bonita que morreu de tuberculose há anos atrás. Hoje o túmulo dela é o mais visitado do cemitério e é sempre limpo e bem cuidado e cheio de flores e velas acesas permanentemente para reforçar a luz de um espírito considerado muito iluminado por causa de tantas graças e milagres já alcançados. Verônica Cruz, uma senhora de 62 anos que visita o túmulo daquela jovem todas as sextas-feiras. Ela troca os vasos e flores por rosas novas e perfumadas e acende as velas. Para Verônica, não existe dúvida alguma. Ela curou o neto de insuficiência renal, pois os rins do menino não funcionavam e o garoto havia sido condenado pelos médicos. Dona Verônica Cruz também disse: assim que eu comecei a visitar o túmulo da nossa santinha, o meu neto ficou curado, tudo por intercessão dela, a nossa santinha querida, a Josefina Conte. Boa noite, o meu nome é Bruna. O que eu vou relatar aqui não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe, porém foi bem antes de eu ter nascido. No entanto, eu gostaria de ir logo avisando o que eu acho sobre o assunto, pois para muitos essa história talvez possa ser sobrenatural demais. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que minha mãe evitou de me contar por muito tempo, por achar que eu teria talvez muito medo. Mas vários amigos e familiares conhecem muito bem essa história. No entanto, os mesmos evitam contá-la, e não me perguntem o porquê, pois na verdade eu acho até legal demais, mas vai entender, né? Enfim, vamos aos fatos. Alguns anos atrás, a minha mãe, a minha avó, que é a mãe dela, o meu tio e um amigo estavam em viagem em Itarema, cidade do interior do Ceará. No dia que estavam para vir embora, o meu tio, que era o motorista, levou um choque muito forte e não se sentiu em condições de dirigir. A minha mãe e o amigo sabiam do acidente, porém a minha avó não, e assim a pouparam de saber para a mesma não ficar preocupada e assim acabar adiando a viagem. Sendo assim, mamãe resolveu dirigir no lugar do meu tio e para a minha avó inventaram uma desculpa qualquer do motivo de troca de motoristas. Bem, já que Itarema fica a mais ou menos umas 4 ou 6 horas de Fortaleza, eles então resolveram partir, já por volta da madrugada, para chegarem à cidade de manhã. Porém, naquela época, e na verdade eu acho que até hoje, as estradas não têm nenhum tipo de iluminação, a não ser pela lua e pelas estrelas, que até certo ponto não são muita coisa. Então eles partiram nesse horário, viajaram por 1 hora mais ou menos, até que avistaram um carro parado, e o motorista estava do lado de fora acenando com a mão para eles pararem, já que naquela época os riscos de um assalto ou sequestro nas estradas eram praticamente inexistentes. Eles pararam então o carro e verificaram o que o homem queria. O motorista do veículo parado estava lá com sua esposa e sua filha pequena. A gasolina do carro deles havia acabado e ele estava pedindo um pouco emprestado. Sem se importar em darem um pouco de gasolina, mamãe então desligou o carro e os outros desceram
e ficaram do lado de fora enquanto a gasolina era retirada de um carro para o outro. O tempo em que isso se procedia, eles acabaram conversando e se entretendo na conversa. E assim, mesmo depois da gasolina ser dada, eles ligaram os faróis do carro e conversaram um pouco mais. Eis aí que o sinistro começou a acontecer. Enquanto eles conversavam, uma moça em suas vestes brancas, não era típico vestido fantasmagórico, era apenas um vestido normal, porém branco. Uma moça com vestes brancas a pé passou por eles de cabeça baixa e sem falar nada, e seguiu seu caminho. Todos que estavam conversando pararam imediatamente de falar e fitaram a mulher, já sumindo dentro da escuridão da madrugada. Eles não entenderam absolutamente nada, e sem demorar muito, e já muito assustados, cada um entrou nos seus devidos carros. O motorista do outro carro agradeceu pela gasolina e seguiu viagem, assim como mamãe fez, porém faziam apenas 5 minutos desde que aquela moça misteriosa havia passado por eles, e esses 5 minutos foi o suficiente para ela desaparecer totalmente naquela estrada. Depois de mais ou menos 2 horas, quando eles já não esperavam encontrá-la, mas para a surpresa deles, avistaram a moça ainda caminhando sozinha pela estrada escura. A minha mãe, sem se conformar em ela estar ali, e sem mais nem menos, resolveu então perguntar para onde ela iria e se ela precisava de carona. Todos foram contra ela fazer isso, mas já que ela era muito curiosa e sempre foi a rebelde da família, e para o azar dos outros, era ela que estava dirigindo. Ela então decidiu seguir a moça até parar o carro ao lado dela e a chamou. A moça de cabelos longos e negros, cobrindo as costas, parou e lentamente caminhou até o nosso carro. Quando ela se encostou na janela e ergueu a cabeça, foi o suficiente para todos dentro do carro, exceto mamãe, é claro, não se atreveram a falar mais nada. Aquela mulher, que tinha um corpo de uma moça de uns 25 anos, o seu rosto tinha a aparência de uma velha de uns 80 anos ou mais. Enquanto quase todos congelaram, ela olhou para minha mãe e perguntou calmamente. Sim. Minha mãe então criou coragem e perguntou para onde ela estava indo. A mulher disse que estava indo para a Fortaleza, assim como eles. Mamãe então não perdeu tempo. Se arriscou e perguntou se ela não gostaria de uma carona. Foi nessa hora que todos do carro meio que se rebelaram em levá-la. Eles estavam completamente apavorados. Mas mamãe disse que aquilo era uma falta de educação e que ela iria dar uma carona sim. O problema é que todos os bancos, menos um de trás, estavam ocupados, e os que estavam atrás se recusavam a sentar-se ao lado dela. Então mamãe fez um acordo. O meu tio, mesmo com choque, se arriscou a dirigir, e mamãe trocou de lugar com um amigo que estava no banco do passageiro, fazendo passar para o banco de trás, e dividiu o banco do passageiro com a mulher que aceitou a carona. Após isso, eles partiram. Depois que a mulher entrou no carro, ninguém além de mamãe se atreveu a dar um pio sequer. Era como se estivessem tão apavorados que estavam quase em um estado de transe. Então, vendo que eles não iriam falar nada, mamãe então achou melhor começar um diálogo com a tal mulher. Ela começou a conversar sobre qualquer coisa que tirasse o medo dos outros. Porém, com o tempo, mamãe, que estava bem prensada com ela no banco do carro, acabou achando bem estranho, pois ela não sentia o atrito do corpo da mulher. Era como se ela não estivesse lá. A janela estava aberta e o vento que soprava não mexia um fio de cabelo sequer da mulher, que sempre se mantinha de cabeça baixa. Sendo assim, a minha mãe, muito xereta, perguntou à senhora o que ela estava fazendo por ali uma hora daquelas. Então a mulher respondeu: eu estava em um passeio com mais 4 amigas, porém um carro acabou capotando e todas morreram. Nessa hora até mamãe não pôde negar o calafrio.
Então ela avaliou todas as situações e tudo ocorrido. E depois de pensar e repensar várias vezes, ela criou coragem e perguntou: "Me desculpe, mas a senhora já morreu?" Essa foi a única vez que a minha avó se pronunciou. "Isso é coisa que se pergunte?" disse a minha avó, muito nervosa. A minha mãe não respondeu. Já a mulher, no entanto, apenas virando seu rosto lentamente para a minha mãe e ainda com um pouco de cabelo na cara, perguntou de uma forma meio sinistra: "O que você acha?" Mamãe então respondeu: "Só pode estar morto, é. Olha só, você estava andando sozinha no meio da madrugada em uma estrada completamente escura. Você tem um corpo de moça e o rosto de uma velha. Disse que estava com suas amigas em um carro e que o mesmo acabou capotando, fazendo com que suas amigas morressem. Tudo me leva a crer que a senhora deve ter morrido também", disse ela, enfim, avaliando as situações. A mulher, no entanto, não respondeu, apenas sorriu e voltou a baixar a cabeça. Mamãe não entendeu a sua reação, mas entendeu aquele seu silêncio como um sim. Enfim, depois dessas palavras, nem a mulher e nem ninguém falou mais nada durante a viagem inteira. Quando finalmente chegamos em Fortaleza, a mulher disse onde eles poderiam deixá-la, e ao chegarem ao local, que por sinal era em uma esquina e em uma rua normal, então ela desceu, agradeceu pela carona e andou até sumir no outro quarteirão. Mamãe me disse que após ela sumir, começou a chover completamente do nada, como se uma única nuvem carregada estivesse sobrevoando ali. Então, após ela sair do carro, parece que todos acordaram do transe e seguiram até a casa do meu amigo, onde iriam deixá-lo. Porém, ao dobrarem do outro lado do quarteirão, a chuva cessou completamente do nada, só deixando todos mais apavorados. Quando finalmente chegaram à casa do amigo, o mesmo não deixou que eles fossem embora até conseguir entrar em casa. Ele estava tão desesperado que quase não desceu do carro e quase não achou a chave. Ele precisou da ajuda do meu tio para guiá-lo até a porta da casa e deixá-lo seguro dentro da mesma. Após isso, se despediram e mamãe, minha avó e o meu tio voltaram para casa. A minha mãe ainda levou um carão por ter dado carona para tal mulher, mas ela simplesmente ignorou. Depois de alguns dias intrigado com a viagem, após passarem pela rua no qual deixou a mulher, para o maior espanto de todos, descobriram que a rua ficava atrás de um cemitério. E foi assim que o medo tomou conta de todos novamente. Depois disso, eles tentaram evitar contar a história para qualquer um. Bom, o meu relato chegou ao fim. E é claro que eu não posso querer que acreditem, até porque, embora eu tenha acreditado desde o início, não é qualquer um que vai achar isso real e não dizer que é uma viagem. Bem, eu só posso dar minha palavra que isso foi verídico e que realmente aconteceu. Porém, eu vou deixar uma pergunta no ar. Seria possível que um ser do além fique vagando pela estrada onde morreu em um acidente, procurando por algo que nunca encontraria? Boa noite a todos e muito obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite a todos. O meu nome é Ronaldo, tenho 55 anos de idade, sou motorista há 30 anos. Hoje irei contar um relato intrigante que aconteceu comigo e que quase custou o meu emprego. O ano foi 1997. Eu trabalhava como motorista particular para uma família de classe alta. Como na casa onde eu trabalhava haviam muitas pessoas, lá também aconteciam muitos compromissos particulares e empresariais. Existiam 2 motoristas à disposição, um durante o dia e eu que trabalhava no turno da noite. Lá na casa onde eu trabalhava, existia um quarto para descanso e pernoite, onde eu costumava ficar quando não precisava sair.
podendo até dormir um pouco quando possível, pois durante o dia o motorista que ficava de prontidão saía mais com os jovens para levá-los às aulas ou ao shopping, ou em outras atividades. Ele também saía com a patroa para levá-la para a casa das amigas, salão de beleza, coisas de mulheres. Já eu, que trabalhava no turno da noite, saía às vezes para levar o pessoal da casa para festas. Porém, o mais frequente era atender o meu patrão, o seu Romualdo, que era um empresário e que muitas das vezes tinha jantar de negócios, reuniões até mais tarde da noite e que realizava viagens. Algumas das vezes ele me pedia para levá-lo à fazenda dele, que ficava afastada a cerca de 200 quilômetros da cidade, onde era uma propriedade antiga da família. Essa mesma propriedade havia sido comprada pelo seu avô ainda no século XIX. A fazenda era muito antiga e afastada de tudo, onde existia muito mato e árvores e construções muito antigas. Eu achava o local muito assustador, ainda mais que as pessoas que moravam por lá contavam que acontecimentos estranhos ocorriam com certa frequência, como o avistamento de um velho, o mesmo caminhava à noite e depois desaparecia do nada. Eles também contavam de casos de lobisomens. Para falar a verdade, eu não gostava de ir para aquela fazenda não, viu? Pois aquele local havia um ar sombrio e tenebroso. Talvez fosse pelo fato das construções serem todas do século XIX e também por ter sido uma fazenda de escravos. Eu não sei, mas para mim era meio arrepiante ter que ir para lá. Até que um dia aconteceu um fato extraordinário, que eu irei contar, porque jamais esquecerei. Era uma quinta-feira, eu não me esqueço. O meu patrão me disse para levá-lo à fazenda. Nós saímos de casa, eram mais ou menos 6:30 da tarde, sendo que a viagem levaria em média 3 horas e meia até lá, pois tínhamos que pegar um bom trecho de estrada de terra batida. O meu patrão, todo formal, sempre ia lá no banco de trás com seu chapéu tradicional, lendo alguns documentos ou jornais. Ele não era de falar muito, não conversava muito comigo não. Sempre que eu levava o meu patrão para a fazenda, nós dormíamos lá e voltávamos só no outro dia, ou de manhã, ou de tarde. Quando isso acontecia, eu ganhava hora extra, que era ótimo para mim. Então chegamos à fazenda naquela quinta-feira por volta das 9:30 da noite, sendo que o patrão pediu que o empregado de lá retirasse as suas malas e que as levassem para a casa sede. Também peguei as minhas coisas e levei para o quarto na casa de hóspede, na casa menor, que ficava ao lado dessa casa maior, onde na verdade ficavam os convidados, quando em viagem passavam a noite por lá. Na manhã seguinte, bem cedo, o meu patrão me informou que nós iríamos voltar só à noite, só por volta das 7 horas da noite. Passei o dia inteiro na fazenda, até que eu estava gostando. Cheguei até a andar a cavalo, para minha alegria, pois quando chegou a tardezinha, preparei as coisas para retornar, sendo que o meu patrão me disse que talvez atrasaríamos um pouco para sair, pois o mesmo estava esperando um amigo dele chegar com uma encomenda. Quando chegou 7:30 da noite, eu fui para o carro, pois estava tudo pronto. Eu fiquei lá ouvindo música, esperando meu patrão. E foi então que aconteceu o inexplicável. O tempo passou e por volta das 8:15 eu comecei a ouvir passos vindo na direção do carro. Eu olhei no espelho e vi um homem alto, forte e de terno, vindo em minha direção. Eu até pensei, o patrão está chegando. Então o homem abriu a porta e entrou no carro e se sentou no banco de trás. O mesmo não falou nada. Foi então que eu disse, vamos patrão, tá tudo pronto? Ele não me respondeu. Eu fiquei quieto, liguei o carro e saímos. Pegamos a estrada. Eu achei muito estranho, pois ele não abriu a boca no caminho, por mais que ele não fosse de conversar. Uma outra coisa que eu percebi é que ele estava com a cabeça um pouco inclinada para baixo
e o seu chapéu inclinado para a frente. Dava para perceber que ele estava me observando por debaixo do chapéu. Quando foi por volta de 11h40 da noite, chegamos em sua casa. Eu entrei e passei pelo jardim. Parei o carro como eu sempre fazia. E quando eu fui perguntar para ele se ele precisava de mais algum serviço meu, qual não foi a minha surpresa? Eu olhei e não havia ninguém dentro do carro. Na hora eu cheguei a pensar, nossa, o patrão estava com tanta pressa que abriu a porta do carro, saiu e eu nem vi. Bom, eu fui lá e guardei o carro. E fui em seguida para o meu quarto dormir, pensando que alguém iria buscar as bagagens depois. Só que quando passaram-se uns 30 minutos que nós havíamos chegado, a empregada da casa veio me chamar porque a patroa estava querendo falar comigo. Então eu fui até a casa da minha patroa que ficava ao lado. Ao chegar lá, eu vi que a minha patroa estava muito brava mesmo. Ela me perguntou grosseiramente o porquê que eu havia saído da fazenda e deixado o meu patrão lá sozinho, no caso o esposo dela. Sem falar nada, eu fiquei perplexo ao ouvir aquilo da boca dela. Foi então que eu disse que não, que ele veio comigo no carro até a casa. Foi então que ela me interrompeu e falou apontando o dedo na minha cara, que era para eu parar de mentir, porque o marido dela havia telefonado naquele exato momento e que o mesmo estava muito furioso, porque ele tinha que voltar naquela noite e eu havia saído sem levá-lo. Após ouvir aquilo, eu nem conseguia mais explicar o que havia acontecido. Então eu fiquei meio que em choque e fora do ar, pois afinal de contas, eu havia trazido meu patrão, ou pelo menos alguém igualzinho a ele de carro da fazenda, até a casa da cidade. Então a minha patroa me disse para eu voltar de manhã bem cedo e buscar o meu patrão na fazenda, e que a mesma iria pensar se iria me demitir ou não. Então bem cedinho, lá por volta das 5 da manhã, eu saí da casa da cidade e fui para a fazenda buscar o meu patrão. Chegando lá, eu o encontrei com uma cara amarrada e muito bravo pelo que havia acontecido. Foi então que o que me restou foi contar o fato para ele, pois é claro que ele não acreditou. Ele disse que talvez iria me demitir. Foi aí que o capataz da fazenda interveio e disse para o meu patrão relevar o fato, porque coisas estranhas aconteciam na fazenda. E o mesmo deu até um exemplo de que uma vez à noite ele pôde jurar que viu o meu patrão atravessando o gramado da casa sede por volta das 00:30. O meu patrão então ficou assim olhando, espantado com as histórias, e não falou mais nada. Pediu apenas para a gente voltar o mais rápido possível para a cidade. Quando retornamos, ele disse que pensou bem e que não iria me demitir, pois ele acreditava que nesse mundo existem fatos que não existem explicações. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. E sabe uma coisa que me deixa muito assustado quando eu lembro? É que eu levei aquela entidade por mais de 3 horas no banco de trás do meu carro. Eu estava completamente inocente do que estava acontecendo ali, pois aquela coisa teve toda a oportunidade do mundo de ter feito algum mal para mim. Mas graças a Deus não aconteceu nada. O que aconteceu de fato foi que eu fiquei totalmente embasbacado com tudo o que havia acontecido. Bom, pessoal, é isso aí. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Abraço.